Princípios para uma vida conjugal feliz. A Bíblia diz: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26, 27. E mencionando agora o versículo seguinte, que nós temos a formação que Deus cria, então, o homem e dá a ele princípios. É isso que eu quero mostrar para você, meu irmão, nesta noite. Eu creio que só assim nós teremos a palavra de Deus nos orientando, nos mostrando com princípios. Deus criou o ser humano, Deus fez acontecer algo maravilhoso. E aqui quando nós falamos no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, agora, e o versículo de número 18, o Senhor dá ao homem, dizendo assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Algo que nós podemos ver, o princípio de Deus, são eternos. Os princípios que não mudam. E o Senhor deixou muito claro que Ele criou o homem e a mulher. E nós podemos ver no versículo subsequente, na sequência do versículo, quando o Senhor diz que após ter criado o homem e a mulher, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. Nós encontramos no texto do versículo 24, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 2, 24, 25. Pensando nesse texto, gostaria de falar sobre princípios que são da parte de Deus, o Deus que é eterno, o Deus criador de tudo, princípios estabelecidos por Ele não muda. Deus não muda. Então, o que seria princípio? É o início, é o começo. E como Ele é o Criador e abrange, por ser transcendente, abrange todo o tempo, Ele age no presente da eternidade. O Deus que não vê como nós vemos na condição limitada, mas Ele está dentro do presente e da eternidade. Ele abrange os três tempos
do verbo ser, aquele que é o presente, que era e que há de vir. Esse Deus que estabelece princípios, ele cria o homem e dá domínio ao homem. E o que é importante, esse domínio que o Senhor coloca para o homem, domine sobre os animais, os peixes. E observamos que esse texto que estamos se referindo, façamos, disse o Senhor, versículo 26, Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que me chama a atenção, a palavra domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Esse versículo mostra-nos a diferença que Deus estabeleceu como princípio. Ele coloca domínio para o homem. E vemos que nesse domínio o homem é capaz de dominar muitas feras. Quantos animais, se soubessem a força que possuía, jamais deixariam ser domados. Mas eles são domados por exercícios repetitivos, ao ponto de o homem conseguir dominá-lo, ensiná-lo. Isso é importante, mas o que eu quero mostrar, esses princípios que Deus estabeleceu. E o que é princípio? Um princípio eterno nessa criação. Deus criou as plantas. As plantas Deus criou. E podemos ter um exemplo de princípios que não se mudam por eles ser princípios eternos. A planta, uma árvore, ela não consegue sobreviver sem a terra. Então, todas as vezes que você ver ou pensar em uma árvore, você tem que ter a terra, porque Deus estabeleceu que a terra produzisse árvores. Então a terra produz a vegetação e toda planta precisa de terra. Isso não muda. É um princípio que Deus estabeleceu e as plantas precisam da terra. Deus criou os peixes para viver nas águas. As águas deveriam produzir os peixes, animais que estariam vivendo nas águas. Mas eu pego o exemplo do peixe. Não dá para você imaginar um peixe vivo fora da água. Isso quer dizer que é princípio que Deus estabeleceu, que não se muda, não tem mudança, são princípios eternos. Enquanto vivermos, vamos ver árvores necessitando de terra, assim como peixe necessitando de água. E assim, com estes exemplos, eu mostro que princípios que foram estabelecidos por Deus não são alterados. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e a Bíblia descreve
macho e fêmea, Deus criou, estabelecendo princípios. E esses princípios que o homem, com razão e inteligência, com esse domínio que Deus o capacitou, de maneira que ele possa viver desfrutando das demais criações, porque toda a criação foi criada para o homem. O homem, então, é a coroa da criação. O homem é a expressão de Deus nessa terra. Mas quais são os mais princípios? E como falo para uma vida conjugal? O princípio para uma vida conjugal feliz, a qual o Senhor Deus estabeleceu no princípio, que o homem, chegando a uma maturidade, isto é, no versículo que lemos, Deus chega e mostra que o casamento é para pessoas que têm sua maturidade já na condição de tomar conta e produzir com responsabilidade. Então vem a palavra do casamento, que junta-se um homem e uma mulher para dar princípio de um novo lar, de uma nova família. Princípios estabelecidos por Deus. Estes são inalteráveis. Princípios que Deus continua velando por ele. E para você ser abençoado dentro desses princípios, eu quero começar a mostrar alguns deles. Princípios que foram estabelecidos, princípios estes para viver uma vida conjugal feliz. Quando lemos a junção do casamento de um homem com uma mulher para formar a sua família, e depois vindo os filhos para formar este lar tão abençoado. Isso é um princípio estabelecido por Deus. E eu quero fazer a leitura de mais uma passagem para que eu possa mostrar alguns princípios para a vida conjugal e para ser feliz. Efésios capítulo 5, versículo 22. Efésios capítulo 5, versículo 22. Temos um texto que começa uma ordem para o cônjuge. E no caso nós temos recomendações para o lar, para a família. A recomendação que Deus, através da sua palavra, traz em Efésios 5 e 22, é específicas para as mulheres. E que as mulheres, versículo 22, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Versículo 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Esses textos, desses versículos, é um mandamento do Senhor. São princípios para uma vida conjugal feliz, certo de que um homem e uma mulher para o casamento,
para ter a sequência da bênção de Deus, marido e mulher. Então, a primeira recomendação que vem no texto que li é para as mulheres. Mas agora também tenho a recomendação para o marido. E o marido, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga e nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Versículo 28. Eu chamo a sua atenção, marido, porque o resumo está bem claro. Um recadinho para você, marido. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Efésios capítulo 5, esse texto do versículo 22 ao 29. Só para refletir que esse texto nós mostramos que tem a recomendação para o cônjuge, a recomendação para o marido e a recomendação para a esposa. Mas se eu continuo o texto de Efésios, o capítulo 6, nós temos iniciando a recomendação para os filhos e também recomendação para o patrão e para o empregado. Observe que a palavra de Deus tem os seus princípios. Isto eu acostumo dizer que é como Deus deixou o manual para que nós pudéssemos, através deste manual, entendermos o como devemos fazer para viver feliz. Então, quero falar desses princípios que jamais podem ser alterados. Há uma frase que tenho sempre dito em alguns casamentos, e por que não dizer em aconselhamentos? E alguns que estão me assistindo sabem qual frase que sempre menciono. Digo que antes de se casar, abra bem os seus olhos. E depois de casado, mantenha eles fechados, por favor. Quando nós temos essa frase para explicar melhor, é porque o relacionamento ele não vem pronto, ele vem algo para se construir. E isso é importante dizer que hoje, nos nossos dias, o que está desfazendo de muitos lares, de muitas famílias, é porque não estão observando os princípios estabelecidos por Deus. Não adianta querer mudar aquilo que Deus estabeleceu. Eu já disse a você que não tem como colocar um peixe vivo fora d'água. Não há para ver uma planta sem a terra. Então, esses princípios também seguem para uma vida conjugal
feliz e abençoada por Deus. O princípio que Deus estabelece para esta vivência em dois está colocado nesse ensino ao homem amar a sua mulher, a mulher reverenciar o seu marido. E quando nós aqui vamos falar, nos ater um pouco nesses princípios, mas o assunto é extenso e hoje eu gostaria já de abordar um princípio que hoje está sendo negligenciado e, por que não dizer, em vários lares. Quando falo de casal, não precisa ser nenhum religioso. Isso não se trata do termo religião. Não, a bênção de Deus é para um homem e uma mulher que tem dentro do seu princípio estabelecido em formar o seu lar, a sua família. Não é aquelas famílias que hoje querem colocar a todo custo no meio da sociedade e que não preciso me delongar e falar de princípios que os homens querem mudar para hoje nos nossos dias. Mas é porque eles querem mudar a verdade em mentira. Isso nós estamos sofrendo nos dias atuais. E por que não dizer que vamos continuar sofrendo pelo amor da justiça? Porque Deus é justo e quer que a sua palavra seja anunciada. Então, meu irmão, já quero abençoar a sua vida. Meu amigo, eu quero abençoar o seu casamento. Ao jovem que está me assistindo e que quer entrar num relacionamento, eu quero abençoar a sua vida com princípios que Deus estabeleceu. Esses princípios que estão sendo deixados de lado. Não preciso falar, não precisa saber quanto tempo você tem de casado. Posso aqui pensar com você. O que precisa é começar fazendo com que a palavra de Deus continue na sua vida. E alguns princípios que você precisa tomar conhecimento e colocar em prática. Um dos princípios que hoje está sendo banalizado, o elogio. O elogio parece estar ficando de lado por causa, talvez, da correria, talvez da situação que vai caindo numa tradição, acostumado um com o outro, deixa de fazer o elogio. Eu digo que o elogio é muito bem-vindo e precisa ser cultivado. E por que não dizer que isso faz parte da vida feliz e abençoada de um casal? Que o casal precisa manter-se nessa condição de um elogiar o outro. Não é apenas aquele princípio quando começou a ver um ao outro pelo momento de conhecimento. Não. Mas continuar com esse clima do elogio. Fazendo elogio, você cura muitas ofensas que muitas vezes é colocado dentro das famílias. E para chamar sua atenção, que você está aí me assistindo, nessa condição do elogio, eu vou para o livro de Cantares, ou o livro do Cânticos, no capítulo 4, e o versículo 7, quando diz: Tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Cânticos
capítulo 4, versículo 7. Me chama a atenção esse texto porque há um elogio aqui do homem, ao qual faz um elogio para sua esposa. Esse livro de Cantares é importante porque se trata de um relacionamento. E aqui eu vejo o versículo 7, esse homem dizendo dessa esposa, ou para sua esposa, um elogio que em tudo ele nem enxerga defeito. Mas onde está isso? Será que existe pessoas sem defeitos? Claro, os defeitos nós escondemos tão bem, ou pelo menos queremos esconder tão bem escondidinhos, que, por favor, não fale deles para mim. Eu não gosto que fale dos meus defeitos. Eu já sei que eu possuo. Eles não falam muito bem para o meu interior quando você apresenta os meus defeitos. Eu já sei que ele existe. Eu prefiro que você não fale dos meus defeitos. Você quer me fazer mais tranquilo? Você quer me fazer feliz? Então, deixa os meus defeitos de lado e faça-me o elogio. Faça eu ver coisas e as virtudes que eu possuo. Deixa de ver os meus defeitos e veja as minhas qualidades. E eu coloco esse princípio para você viver uma vida conjugal feliz. É não se esquecer de ser pródigo no seu elogio. Uma perguntinha para os casais que me assistem, para aqueles que estão casados e para aqueles que querem se casar. Você, aos casados, você, esposa, costuma fazer o elogio para o seu marido? Esposa, você consegue fazer o elogio? Marido, você consegue? Quantas vezes você colocou este elogio? Como é que está a enxergar? Ou você continua somente vendo os defeitos, os que eles não servem para mim? Porque todas as vezes que mexer ou falar dos meus defeitos, isto me irrita. Eu quero então aconselhar você de uma coisa que todo mundo quer ouvir: das qualidades, das virtudes, daquilo que é bom. Então, marido, esposa, busque a elogiar o seu cônjuge, busque a fazer com que o próximo, o cônjuge, se sinta bem ao seu lado. Não levante apenas para criticar, mas sim para fazer o pródigo elogio. Elogiar é enaltecer. Elogiar é trazer algo de uma qualidade, uma virtude. Isso é uma ferramenta que ajuda. É uma ferramenta que, sendo utilizada, ela passa a motivar muito mais as pessoas e aumentar a autoestima. E isso faz com que, quando você o elogia, até mesmo corrige os defeitos. Porque a pessoa, o cônjuge, fica tão cativo ao elogio que procura não falhar mais para contigo. Esposa, talvez você precisa observar um detalhe do que o texto que lemos para o elogio.
marido, observe o texto que você vai conseguir fazer os elogios necessários para uma vida conjugal feliz. Porque muitas vezes nós queremos tanto que alguém nos elogia, mas muitas vezes só encontramos pessoas que nos criticam. Sabe por quê? Porque, na verdade, o elogio não te deixa você para baixo. Pelo contrário, te levanta em autoestima. Então é o que mais nós queremos ouvir. Aquilo que é bom para mim ouvir. Então, sabe o que é bom para o teu esposo ouvir? Um elogio. O que é bom para a sua esposa ouvir? Um elogio. E aí cura muitas das indiferenças, das coisas que acontecem na sua vida. Faça um elogio. Mude a forma de tratar. Elogiar não é aquela coisa de ficar apenas na fala, mas numa expressão que você pode demonstrar isso com aquilo que vem realmente do íntimo, do interior. Quantas coisas boas a sua esposa faz e você não enxerga, marido. Quantas coisas boas o teu marido faz e você nunca a elogiou. Se estiver pecando no elogio, chegou a hora de começar a mudar o rumo, porque esse é um princípio de fazer você com uma vida conjugal feliz. Continue sendo esta pessoa de criar o elogio. Eu vou mostrar pelo menos mais um e quem sabe numa outra oportunidade eu posso mostrar para você mais princípios. Começamos hoje. Um dos princípios que não pode faltar na vida de um cônjuge. Amor. Esta palavra é muito falada. Esta palavra, principalmente entre casais de namorado, mas quer viver a essência do amor. É quando começa a viver juntos. O amor é algo especial. Ame. Observe que a expressão que nós temos de amar é muito importante, porque ao homem especialmente, a palavra de Deus mostra que deve amar. Maridos, disse o texto, versículo 28 de Efésios 5, ele disse, maridos, amai. É interessante que nesse mesmo texto de Efésios começa a ordem para a mulher no versículo 22. A mulher, a Bíblia diz, sujeitai-vos. Ao homem, a Bíblia diz, amai. Eu costumo dizer que muitas mulheres queriam rasgar esses versículos. Quando diz, mulher, sujeitai ao seu marido. Mas aos homens que pecam, que erram em não expressar a forma como amam. E é interessante fazer uma observação na condição do amor, porque quando a Bíblia diz para o homem amai, é uma correção que o Senhor, através desta palavra, está fazendo. Não é que o homem não ama na mesma proporção. Sim, ama. Todavia, é mais difícil de sair para fora, de expressar aquilo que sente, enquanto as mulheres têm facilidade de fazer isso.
Enquanto os homens pecam por não colocar para fora, as mulheres pecam quando não sabe reverenciar o seu marido. E hoje observamos que são poucos os que estão à disposição para ouvir uma palavra como esta, de orientação, mas quem quer viver uma vida feliz, usa esses princípios estabelecidos pela palavra. Então, como que isso acontece? Deus está trabalhando através desta palavra exatamente em alguns defeitos que temos. Algo que é tão diferente, um homem e uma mulher. A mulher pensa completamente diferente de um homem, raciocina diferente, age diferente, e essas diferenças estão aqui colocadas. E muitos não conseguem ver essa diferença. É onde vem o verdadeiro casamento. Se fosse ambos iguais, não faria casamento, não daria casamento. Mas porque o homem enxerga diferente da mulher, o homem precisa de uma mulher para encontrar a visão necessária. O homem enxerga numa condição, a mulher em outra. O homem enxerga mais a distante. Quem sabe o amanhã está pensando um mês depois, o final do ano, o quanto ele vai fazer, o que é que ele deve fazer. A mulher está pensando hoje, agora. Então, enquanto o homem pensa à distância, a mulher pensa próximo, e aí se completa. Isso se dá um casamento. É apenas um princípio para você entender o quanto nós precisamos aprender mais para nos relacionarmos bem, para termos um nosso casamento abençoado, um cônjuge abençoado. Amor, nós temos pelo menos alguns tipos de amor. Amor no grego storge, amor fraternal. Nós temos o amor filia, a qual está ligado às amizades. Nós temos o amor eros, que é o amor romântico, aquele que, pela paixão e pelo desejo, alguém além de estar associado ao prazer e atração física, nós temos o amor ágape, que é aquele amor incondicional. Pelo menos esses tipos de amor. E o que nós estamos falando do amor que está na condição de um homem para com uma mulher, esse amor conjugal, esse amor que precisa ser provado, precisa ser mostrado. E a intensidade do amor é medida no altar do seu sacrifício. A forma que você ama, você se compromete. O amor ágape é o amor sacrificial. Quem ama incomoda com aquilo que incomoda o outro. Se você não se incomoda com o seu cônjuge, está faltando um pouquinho de amor. Porque o amor incomoda com aquilo que incomoda o outro. Então, se você se incomoda com aquilo que está incomodando o seu cônjuge, você então está amando. Mas se você não se incomoda, está tendo dificuldades. Quem ama se doa a tempo, se entrega. Quem ama
faz muita coisa que nem mesmo queria para si, mas para agradar o seu cônjuge, porque ama, ele renuncia, ele se entrega, ele dedica tempo. Hoje, falar em tempo é difícil porque o tempo parece que desapareceu. E é possível você encontrar o casal com mais tempo com um celular na mão do que com o seu cônjuge. Não está capaz de sentar mais ao lado, mas sim estar com o seu celular. E por que não dizer que hoje falta tempo para todas as coisas? O que é isso? Falta-lhe colocar princípios que outrora talvez isso não era dessa forma. E por isso eram os casamentos mais duradouros. Amar, essa expressão, é o que mais nós queremos, ser amados. Mas quanto mais sermos amados, como é isso? Alguém pensa que... E poderia fazer uma pergunta dizendo, mas eu pensei, eu achei que quando eu casasse eu ia ser feliz. Você entrou de uma forma errada, porque ninguém casa para ser feliz. Não, meu amigo, ninguém casa para ser feliz. Casa para você fazer alguém feliz. Pensando dessa forma, o teu casamento haverá sacrifício da tua parte para fazer o seu cônjuge feliz. Mas se você pensar em ser feliz, então muda o foco da tua vida conjugal, porque passa a ficar somente a você e a outra pessoa, o teu cônjuge, terá que ser um escravo teu, porque tu estarás dizendo, comigo tem que ser assim, esse comigo tem que ser assim. Falta sacrifício, falta doação, falta entrega. Então fica aqui já uma pequena porção de princípios que Deus estabeleceu e que nós podemos colocar em prática. Quer ser feliz? Quer ter um cônjuge feliz, um casamento feliz? Se dedique, coloque isso em prática, em ação, e você vai ver que as coisas vão mudar. Gaste tempo, se entrega, se doa mais. Isso é a Bíblia que diz, o amor não é egoísta. O amor não é fingido, o amor é benigno, o amor não trata com leviandade, o amor não ensoberbece, o amor suporta, o amor faz com que você tenha entrega muito mais para viver uma vida feliz. Eu tenho mais princípios, mas não vou falar hoje não. Outros princípios vão ficar para a próxima aula. E você não pode perder, porque tenho certeza que os demais, esse só foi início e princípios. Início dos princípios. Mas eu quero dizer mais alguns para lhe abençoar. Quem sabe, na próxima oportunidade, eu falo de mais princípios. Amém? Que Deus em Cristo lhe abençoe. Eu quero deixar um grande abraço aos nossos irmãos que estão nos assistindo, em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero poder abençoar a sua vida neste momento. Porque eu sei que muitos lares precisam ter ainda essa dedicação, essa bênção para ser felizes, para ser abençoado. Glória a Deus. Eu posso aqui orar por você? Ore comigo, querido Deus e Pai. Em nome de Jesus, o teu amado Filho, eu quero pedir uma bênção especial, Senhor, para o teu filho, para a tua filha, que está do outro lado nos assistindo, e que neste momento, meu Senhor, vem, Senhor, com tuas mãos poderosas,
abençoá-lo. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.